Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele alcançou o milagre. Embora havia ali uma multidão. E às vezes, igreja, você pode estar com aquela mulher do fluxo de sangue, arrastando para vir para a casa de Deus. E a sua casa é a multidão que te impede. Mas vai para a igreja de novo. Ah, você está indo na igreja, você está assim, você está assado, você está assim, você está assado. Irmãos, qual é a sua necessidade? É só você que pode chegar diante de Jesus e dizer: eu te toquei porque eu preciso de um milagre. Eu te toquei porque eu preciso de uma cura. Porém, os discípulos que estavam perto perguntam: mestre, a multidão te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Quem tocou? Quem estava com uma necessidade, algo momentâneo. Não alcançou a salvação do reino, porém alcançou um milagre. E talvez o milagre que você está pedindo não chegou ainda por causa da sua perseverança. Ah, não vou mesmo hoje não. Ah, fulano não vai, eu também não vou não. Hoje nós seríamos o pregador de fora. E aí? Se vocês não dão reverência nem aos vasos de casa, dará honra para os de fora. Nós temos que fazer menção para o Senhor, igreja. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que nós precisamos, mas Ele quer que você se achegue a Ele e entregue a Ele as suas súplicas. Porém, é uma coisa: você pode vir ao culto todos os dias. Você pode trazer para o gasto pilato do seu altar a sua melhor oferta. Porém, se você não guardar os mandamentos, não obedecer como Deus pede, a sua oferta, o seu dízimo vai ser bênção para o ministério. Porém, as suas bênçãos vão ficar todas retidas no mundo espiritual. E você vai questionar Deus. Ah, eu fiz isso, não está acontecendo nada. Coração cheio de mágoa, cheio de ódio. E nessa noite o Senhor está dizendo a você: se porém, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que no teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta. Vai, primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então volta ao altar e traz a tua oferta. Porque aí, irmão, vai ser mantimento para a casa do Senhor. Contamos com o seu dízimo, contamos com a sua oferta. Foi desagradável você chegar aqui e não ter água para beber? Será desagradável você chegar aqui e não ter papel higiênico para você se limpar? Não ter água para você dar descarga? Será agradável? Mas tudo isso, a obra de Deus precisa. Deus não precisa do seu dinheiro, porque Ele é o dono da prata, Ele é o dono do mundo. E Ele disse: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Porém, nós lemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, que Ele estabeleceu um altar neste lugar, aonde Ele quer te ouvir, aonde os olhos dele estão fitos e os seus ouvidos também foram estabelecidos para ouvir a sua oração. Mas se você não vier diante dele, como aquela mulher sírio-fenícia, e dizer a ele que você precisa de um milagre, ele até sabe que você precisa, mas o milagre que você precisa não é aqui nas suas mãos. Talvez é como aquela mulher sírio-fenícia, uma filha endemoniada dentro de casa, e o milagre alcançou lá, por causa da sua insistência, por causa da sua petição. Alguém da sua casa, da sua família será salvo, será liberto, será limpo, será comprado. Porém, você precisa vir à presença do Senhor, mostrar a sua adoração. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, negligenciando a sua palavra, o nosso chamado, a nossa oração, a nossa intercessão. Vem pessoas de fora e recebem a bênção. É bíblico. Um romano, um centurião, chega diante de Jesus, ouve que ele está passando e pede: mestre, por favor, eu ouvi da tua fama, manda uma palavra, porque eu tenho um servo muito querido lá na minha casa que está doente, e eu preciso que ele seja curado, e eu sei que o Senhor é o autor da vida, o dono da cura. Um romano, um gentio, e ouvi de Cristo Jesus. Nem em Israel eu ouvi um com tamanha fé.
E às vezes não estamos vivendo o sobrenatural de Deus, porque não temos ouvido o que Deus tem dito. Desde a antiguidade. Quem matarás estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que de todo aquele que sem motivo se irá. Como eu disse para os irmãos, estou irada. Tenho motivo para isso. Porque tenho pregado a todos os dias, conserta, pede perdão, conversa com seu irmão. Vai lá, se você tem algo contra o outro, vai lá e fala. Mas preferem ficar com soberba, preferem ficar com ira, preferem ficar com más conversações entre grupinhos. Ao invés de chegar e falar, vamos orar. Cessa a conversa. Não empreste seu ouvido para o diabo, não, irmãos. Porque quem perde a bênção muitas das vezes é você. Estraga, tira do ponto, tira a paz, te contamina. Comece agora a convidar essas pessoas que são cheias de más conversações, cheias de maus pensamentos, cheias de julgamentos contra a casa de Deus, contra Cristo, contra você, porque quem não é por nós, é contra nós. Quem não se ajuda, se espalha, disse Cristo. Então comece a chamar essas pessoas para orar, porque aqui é o lugar de oração, aqui é o lugar de milagre, aqui é o lugar onde tudo se resolve. Eu não mudo vida de ninguém, eu não resolvo vida de ninguém, eu simplesmente libero palavras de Deus, a qual Ele colocou nos nossos lábios, como foi ministrado aqui. Sou um homem puro de lábios impuros, porém o Senhor colocou sobre os meus lábios uma brasa de tenaz, e Ele colocou sobre a minha boca palavras de vida e nos fez pescador de homens, ganhador de almas. E quem guardar os seus mandamentos, quem ouvir atentamente, e quem fizer aquilo que Ele ordena, será bem sucedido. Guardará a sua coroa, guardará o seu galardão. Portanto, se você nessa noite trouxe o seu dízimo, a sua oferta, mas se você tem algo contra o seu irmão, guarda o seu dízimo, guarda a sua oferta. Porque o meu maior interesse aqui, irmão, é que você saia daqui abençoado. O meu maior interesse aqui é que você saia daqui abençoado. Por isso eu tenho orado, por isso eu tenho intercedido, por isso eu subo um monte e desço um monte. Porém as suas bênçãos estão retidas por causa da sua altivez, por causa da dureza do seu coração. E se você estiver nesta condição, como a palavra foi revelada aqui essa noite, não porque eu quero, mas prove você a si mesmo. Prove cada pessoa a cada um. E veja se você está sendo sal, se você está sendo luz. Veja se você é uma casa edificada sobre areia ou sobre a rocha. Olha aonde você está colocando os seus pés. Comece a se examinar. Veja se você verdadeiramente é um ramo de uma videira frutífera, ou se você é uma lamparina que está embaixo ou em cima do velador. Olhe para você, em que você se identifica. Você é joio ou você é trigo? O Senhor quer que você não seja um bastardo. Ele quer que você seja filho. Ele não quer você como um servo. Ele quer que você seja filho. Eu tenho prazer em todas as vezes que o Espírito Santo me chama e me convence. Filha, o Senhor te diz assim. Filha, é assim. Filha, Ele tem me chamado de filha. Embora eu seja fraca, embora eu seja nua, seja pecadora, mas todas as vezes que eu erro, eu reconheço. E tenho insistido com vocês, para que vocês reconheçam os seus caminhos. Eu não estou com vocês o tempo todo, mas tem um que faz morada em vocês. Tem um que intercede por vocês. E Ele conhece a cada passo que você dá. Ele vê, Ele sonda, Ele conhece até os seus pensamentos. E embora, quando eu estou perto ou longe, Ele também me mostra pensamentos e julgamentos de mundo. Porém, eu não posso fazer nada a não ser orar. Tem algumas igrejas que Deus não permite eu nem ir quando me chamam. Vontade de ir até tem. Preparo para ir até preparo. Porém, Deus quer ver aonde está o seu esforço, aonde está o seu coração, aonde está a sua perseverança,
Aonde você tem colocado a sua fé? Mas nessa noite, neste culto, a qual é um culto de missão, seja um modelo para você mesmo. Nós vimos vários exemplos aqui. Examine você, assim mesmo. E depois você venha e coloque a sua oferta no caso filastro. Amém? Vamos fazer uma oração pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Amém? Todos vocês já foram ungidos com este óleo, a qual nós já fizemos a oração. Amém? Nós vamos apresentar somente os ofertantes e dizimistas. Esse óleo que se chama acácia, ele foi consagrado com esse propósito sobre a vida de vocês, para que o Senhor venha, quebrar amarras, algemas, assim como foi ministrado nisso sobre a vida de cada um aqui. Amém? Altíssimo, soberano Deus, Pai de toda a criação, mais uma vez eu me achego diante do Senhor. Pai, eu quero apresentar a vida dos ofertantes, a vida, Senhor, daqueles que têm plantado uma semente de amor, uma oferta de amor na sua casa. Pai, que eles venham colher 30, 60, até 100 vezes mais. Pai, eu não digo somente no financeiro, mas também no espiritual. Que o Senhor venha alargar o celeiro, alargar as tendas, Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades físicas, emocionais, espirituais, Pai, da tua obra, da tua casa, dos teus servos. Também oro, Senhor, pelos dizimistas da tua casa. Que o Senhor venha repreender o cortador, o migrador, o destruidor, Pai, da vida dos teus servos. Que o Senhor venha, Deus amado, Deus, abençoar os teus servos, que eles não venham gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. Pai, nós sabemos que o dízimo e a oferta andam junto. Que o dizimista, ele repreende, Senhor, o cortador, o migrador, o destruidor da sua vida. E aquele que tem ofertado a oferta de amor, ele vai colher 30, 60, até 100 vezes mais. Porém, Pai, se nós ofertamos e não dizimamos, aquilo que o gafanhoto não comeu, o migrador comeu. Aquilo que o migrador não comeu, o devorador comeu. E aquilo que o devorador não comeu, o destruidor comeu. Porém, Pai, nesta noite, eu peço a Ti a Tua proteção divina sobre a vida dos Teus servos. Porque se eles também, Pai, só dizimarem e não ofertarem, Pai, como vão prosperar na Tua presença? Então ajuda os Teus servos a serem obedientes à Tua palavra, a serem ofertantes com as suas primícias, Pai, e serem dizimistas com 10% do seu trabalho. Pai amado, porque a Tua casa precisa, a Tua obra precisa, para o mantimento, Pai, para cumprir o ID. Nós precisamos, Pai, de gasolina para anunciar a Tua palavra nas casas de reabilitação, que não são do lado da nossa casa, mas são, Senhor, até 20, 30 quilômetros, ó Pai, da casa nossa. Nós temos que buscar os Teus servos, Pai. Então envia os mantenedores para a Tua obra, envia os mantenedores para a Tua casa, porque também, ó Pai, não é só o alimento espiritual que nós levamos, também, Pai, às vezes vamos abençoar com o físico, Pai. Deus, então abençoa, Senhor, com cestas básicas, envia os mantenedores, ó Pai, porque vão suprir as necessidades, ó Deus, da Tua obra. Assim eu te peço, Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, a cada dia, mediante a Tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos vão dar a oportunidade de fazer uma oração, amém? Ou uma saudação, rapidinho. Glória a Deus. Se quiser me ver nas palmas. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, eu peço perdão por todos os meus pecados, por minhas falhas. Senhor Deus, meu Pai, reviste e exerce diante de ti, Senhor. Livre aqui, Senhor, de todo mundo, de todo mal, Senhor. Vai a cada família aqui, Senhor. Cura, liberta, Senhor. Vai diante da vizinha da direita e da esquerda, Senhor. Livre eles de todo mal, Senhor. Cura, liberta, Senhor. Vai diante de cada irmão que chegou na sua casa ainda, Senhor. Tire todo impedimento, toda rebeldia, Senhor. Cura eles, liberta eles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vai diante também, Senhor, todos os hospitais, a todas as clínicas, Senhor. Cura lá os irmãozinhos lá, Senhor. Livre eles de todo mal, Senhor. Vai diante a todos os profissionais também, Senhor. Livre eles de todo acidente, de todo mal, Senhor. Livre eles de todo mal, Senhor. Cura, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Vou ler só um versículo aqui. Glória a Deus.
Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Amém. Perdoa por todas as minhas falhas, Senhor. Glória a Deus. Todo mundo acharam? Feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos os pecados e eles apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa e de fazer coisas más, o que não age com facilidade, enquanto não confesse o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, e de dia e de noite tu me castigaste. Ó Deus, as minhas forças se acabaram com o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, não nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar, assim quando as grandes ondas de sofrimentos vierem, e não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livraste da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me Deus protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou uma mula, que precisa ser guiados com cabeça e redes para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas porque confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês não são corretos. Alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cante de alegria todos vocês, porque são obedecidos a Ele. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade. Jesus ama todos vocês. Glória a Deus. Amém, irmãos? Convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Amém, irmãos? Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que usem a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor de todos os reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todo o testemunho que se deve prestar em todo oportuno. Para isto fui designado,
pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo o levantando as mãos santas e semeando sem ansiosidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Neste culto de missão, no dia de hoje, o Senhor está nos falando sobre o poder e a autoridade Ele disse aqui em 1 Crônicas no início que Ele estabeleceu um lugar para que a igreja viesse orar. Ele convidou a igreja para orar no lugar, porque com pão suave é que os irmãos vivam em união. Que nós temos que ser um, como o Cristo e o Pai é. Ele mesmo nos chamou de membros de um corpo cujo Ele é o cabeça. E Ele, nesta noite, como cabeça, está aqui neste lugar, ouvindo a cada oração e cada súplica. Embora também, lá no livro de Mateus, nos convida a entrar no quarto e falar em secreto com o Pai. Mas este é o momento ao qual você está em intimidade com o Senhor. Mas nesta noite o Senhor está dizendo que é lícito, é bom diante do Senhor, que antes de tudo sermos exortados à prática súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens. Por isso, nós venhamos a este lugar para orar para todos os homens. Mas também você precisa se revestir. Você precisa orar por você, pela sua casa, pela sua família. E quando você se achega diante do altar e entrega para o Senhor a sua causa, da sua casa e da sua família, você vai interceder por todos os homens. Orar por todos os homens. E aí Deus começa a guerrear na sua causa. Ele começa a pelejar na sua causa. Sabe por quê? Porque no momento em que você está orando para o seu irmão da direita ou para o irmão da esquerda, você esqueceu de quem? Você entregou quem no altar? A sua família, não foi? Por isso a palavra do Senhor diz que quando nós trabalhamos para Ele, Ele trabalha em nosso favor. Quando nós descansamos no Senhor, Ele opera em nosso favor. E qual favor você tem pedido para Deus? Deus salva meu filho, Deus salva minha casa, Deus salva minha família. Porém, irmão, se você não confiar no altar a sua família, não confiar as suas súplicas e não interceder para o próximo e ficar constantemente com vãs repetições, pedindo para Deus trabalhar na sua causa, trabalha no meu filho, trabalha nisso, trabalha naquilo, esquecer de orar pelo próximo, Deus vai trabalhar na sua causa? É necessário você vir para este lugar, orar, como nós sempre fazemos aqui. Apresento o vizinho da direita ou da esquerda, apresento as autoridades, apresento todas as comunidades, apresentamos os hospitais, os presídios, apresentamos as escolas, que é o segundo lar da juventude. É necessário, é bíblico você orar. Qual é o papel do pastor? Por muitas das vezes, as pessoas acham que eu tenho que ir na casa de vocês, que eu tenho que ir na casa de um em um, resolvendo rixas familiares, contendas, discussões, coisas que é de você e do outro suportar. O meu papel como pastor é anunciar, é levar o alimento, é levar a palavra. A minha obrigação, orar por cada um de vocês. Muitas das vezes o Roberto até fala: mas a pastora ora por pessoas que nem vêm mais aqui. Mas entraram por essas formas, confiaram o pedido de oração no altar. E não sou eu que quero orar, é o Espírito Santo que me traz a memória. Ontem, na festividade de ação de graça que nós estávamos lá na igreja, eu tive uma visão assim que eu entrei na igreja. Eu tive uma visão e ali eu falei com a pastora Fernanda Roberta, eu falei assim: eu vi um filho de um lado, um filho da direita e um filho da esquerda. E quando eu cheguei naquele lugar, Deus me falava sobre a oração de Daniel no livro 6, capítulo 6.
E ali eu meditei, o Senhor me deu um louvor. Porém, eu achei que a pastora não me daria a oportunidade de até deixar a Bíblia no chão. E no finalzinho, ela me chamou para fazer uma oração. E ali, eu chamei a família dela no altar. E como eu tive a visão, um filho ficou de um lado, um filho ficou do outro, e a Fernanda que teve esse discernimento. Não, do jeitinho que a senhora falou para a pastora, os filhos dela ficaram no altar, igual a senhora teve a visão. Por muitas das vezes, irmão, Deus nos mostra para vivermos na frente. Mas tem coisas, visões que Deus nos dá, que é para o mesmo instante, mesma hora. E ali depois eu passei para a pastora, passei para a igreja, e a visão que Deus me deu quando eu entrei, era para ser executada antes do culto acabar. Eu até brinquei no meu status hoje, coloquei assim, com relação ao culto ontem, em ações de graça, falei assim, continue vendo. Teve pessoas que me ligou, mandou mensagem, o que aconteceu? O que aconteceu no culto? Aí eu coloquei assim, o culto acabou, mas vai continuar hoje de novo. Às 19 horas nós vamos estar lá adorando o Senhor. Ele acabou ontem, com relação ao culto ontem, ele acabou lá naquele lugar, mas nós vamos prestar culto ao Senhor novamente. Mas as pessoas já estavam esperando tragédia, as pessoas estavam esperando um acontecimento. Que acontecimento maior podia acontecer no culto, igreja, do que nós nos alegrarmos na presença do Senhor? Do que nós sermos avivados, cheios, do que nós nos derramarmos na presença do Senhor, em orações e súplicas, muitas oportunidades. Uma criança que não queria dançar e na última hora ela apresentar lindamente porque ficou com medo de errar. Mas foi um culto maravilhoso para Deus. Tivemos alimento espiritual, tivemos alimento físico, e foi tudo para a honra e glória do Senhor. Teve aqueles que saíram antes do culto terminar, e teve aqueles que o culto terminou, fomos os últimos a sair, porque Ebenezer até aqui nos sustentou o Senhor. O Senhor, ele se alegra quando há dois ou mais na sua presença, e a presença dele é real no nosso meio, igreja. É assim que Deus faz, é assim que ele espera. Há um lugar estabelecido para que o povo se reúna para orar, que o povo se reúna para interceder. Talvez muitas oportunidades tiveram ali, pessoas foram se apresentar, cantar, se derramar na presença do Senhor. Porém, aquela família precisava de uma autoridade em oração, precisava de um revestimento, precisava de um livramento. E por muitas das vezes nós deixamos de orar uns pelos outros, deixamos de interceder uns pelos outros, achando que é só cantar, achando que é só apresentar. Às vezes o Senhor requer algo maior de mim e de você. Não é qualquer oração, igreja. É a oração de um justo. Pode ir muito em seus efeitos. E se você já foi justificado, se você tem consciência que o Senhor estabeleceu este lugar como lugar, casa de oração, para você vir orar pelas nações, para você vir orar pelos seus entes queridos, você vai deixar que a presença dele saia deste lugar? Ou você vai sair da presença dele? Porque onde ele estabeleceu a presença dele, você pode ter certeza. Você pode dar as costas, mas ele levanta outro. Eu dei um exemplo para vocês aqui. A presença de Deus é real neste lugar. E embora muitos são negligentes, muitos não querem. Eu quero, você quer? Eu quero mesmo. Eu quero permanecer na presença dele. E quero estar reunido com os irmãos a tempo e fora de tempo. O único lugar, igreja, que eu gosto de estar sozinha para orar é no monte, que é onde eu tenho prazer de orar só, porque ali eu começo a contemplar as maravilhas de Deus. Eu ponho meu joelho no chão, a boca no pó, e ali Deus vai me revelando, Deus vai me trazendo a memória, ali Deus vai me colocando circunstâncias, Deus vai me revelando algo, visões. E se eu estiver com outra pessoa do meu lado, eu vou prestar atenção na pessoa, eu vou ouvir aquela pessoa e não consigo me ligar nas coisas celestiais. Por isso que nós temos que ligar no trono. E quando eu vou para o monte ali, eu tenho revelações, eu tenho intimidade, eu tenho visões, eu tenho livramento de pessoas que Deus quer que se acheguem em oração. Mas muitas pessoas vão para o monte ali para orar com outros, porque não conseguem ter essa comunhão dentro da igreja. Porque quando chega aqui, está tão preocupado com a conta de luz, com a conta de água, com isso, com aquilo outro, e esquece de interceder, esquece de orar. Entra vazio e sai da mesma forma, porque foi egoísta sozinho, pensou só nos seus problemas, esqueceu de orar pelos irmãos.
E o Senhor, nesta noite, Ele nos diz: ore, irmãos, nós devemos orar em favor de todos os homens. Continue orando pelas autoridades, por uma vida tranquila e piedosa. Peça que o Senhor tire toda má conversação, toda contenda, todas aquelas pessoas que estão ao contrário à obra do nosso meio. A própria palavra diz: quem não é por nós é contra nós. Quem não se ajunta se espalha. Ore para que o Senhor tire. Ele diz que no dia do juízo, Ele não quer que nós arrancamos, mas que nós vamos orar para que Ele venha dar o livramento. É a oração do Pai Nosso, nos livra de todo mal. Me livra de toda má conversação. Nos livra de todos aqueles que nos acusam, que nos apontam. Traga para aqui, Senhor, aqueles que verdadeiramente querem intimidade e comunhão contigo. Continue orando em prol da salvação de todos os homens. A salvação não depende de você. A salvação depende de quem quer ser salvo. É quem quer. Igual na última quarta-feira, eu levei o irmão, comuniquei com o familiar falou assim: olha, não dou uma semana. No sábado mesmo o irmão saiu. O irmão falou assim: tá vendo? Não é que eu não quero ajudar, é porque a pessoa não quer se ajudar. Ela não quer se ajudar. E no mesmo dia uma mulher me pediu ajuda, porém eu tinha cedido a vaga para essa pessoa, que às vezes não quer nada, nem com ela mesma, muito menos com Deus, nem com a família. E nós perdemos tempo, dinheiro, gastamos gasolina, deixamos de estar com a nossa família, deixamos de descansar para fazer algo por alguém que não quer mudança. Mas eu creio que a palavra foi pregada. Eu creio que há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Só não fico totalmente chateado, porque, irmãos, eu sei que no tempo oportuno, esta semente vai morrer. E ela vai dar frutos para o reino do Senhor. Porém, vamos orar para que aqueles que são pedras de tropeço, que verdadeiramente, irmãos, não querem que a obra cresça, assim como Sambalate e Tobias, não querem que a obra cresça. Para esses, que nós não venhamos deixar, nem permitir que entre na obra, em oração. Nós não vamos pôr ninguém para fora, mas vamos pedir Deus discernimento, e para que Ele acampe anjos à nossa volta, para que essas pessoas não consigam nem chegar para a construção do templo. Vamos orar, irmãos, para que todos os homens alcancem a salvação, para que todos tenham conhecimento da verdade. Porém, viver a verdade é outra coisa. Colocamos a oração em primeiro lugar e começamos o dia com ela. Vamos orar pela manhã, vamos orar pela tarde, vamos orar também no último horário do dia. Apresente em oração. O nosso Senhor deu a vida para o resgate de cada um de nós. E Ele nos pede missões. Ele deu uma missão para mim, uma missão para você. Porém, a primeira missão sobre a minha vida, sobre a sua vida, é manter-se salvo. Você precisa estar vigilante. Aquele que está de pé, cuide para que não. Aquele que está de pé, cuide para que não. Não coloque a sua confiança em carros nem em cavalos, mas faça menção em nome do Senhor. Hoje, se eu tiver gasolina, eu vou no culto. Não, hoje, se Deus permitir, eu vou ao culto. Se for da vontade do Senhor, se alegrar na minha presença. E com a minha presença, em nome do Senhor, eu estarei no culto. Faça menção ao nome do Senhor. Este nome tem poder para curar, para salvar, para mudar quadros, situações e história. Mas é para quem ouve e obedece. É para quem ama e pratica. Porque o nome de Jesus não vai ter poder sobre a vida daqueles que não têm ministração, sobre aqueles que não têm conhecimento e nem intimidade. O Senhor, nessa noite, igreja, Ele te deu uma ordem. Aonde vou fazer a missão? Dentro de você. Examine você. Veja se você verdadeiramente é salvo,
Se você verdadeiramente está sendo luz. Se você verdadeiramente está sendo um instrumento de paz na presença do Senhor. Porque Ele quer te usar sobre a terra. Porém, não tem como usar um combustível ao contrário à ferramenta a qual Deus quer usar. Se Ele quer te usar para ganhar almas, seja salvo. Se Ele quer te ganhar para curar vidas, esteja curado. Se você quer despertar multidões, esteja atento. Porque este é o chamado missão. E esta noite, a sua maior missão é se manter salvo como um bom soldado, para levar todos quantos o Senhor precisa. A oração foi ordenada por Deus, incentivada pela palavra. Não precisamos de mediador. Nós temos livre acesso, porque Cristo se tornou o único mediador entre Deus e os homens. E Ele rasgou o véu. E ali você tem livre acesso para falar com o Pai. Mas faça isso em nome de Jesus. O Senhor, nesta noite, Ele ouve a sua oração em todos os lugares. Basta somente erguer as suas mãos santas, como lemos aqui em Timóteo 2:8. O Senhor pede que você tenha uma oração inspirada. Dê exemplo a pessoas de oração. Você tem exemplos na Bíblia, como Daniel. Você tem o exemplo ali também de Enoque. Você tem o exemplo de Jeremias. Você tem exemplos de israelitas que várias vezes oravam 3 vezes ao dia. Tenha um exemplo em oração. Seja um exemplo de oração. E quando você orar, tenha certeza, a resposta prometida às pessoas fiéis em oração é respondida. Por isso, pessoas correm atrás de homens e mulheres de oração. E homens e mulheres de oração, aonde colocam os pés, são reconhecidos pelo nome. Há um nome para quem é homem e mulher de oração. Aonde você chegar, você vai ser reconhecido como cidadão do céu. Você vai ser conhecido como homem e mulher de Deus. Você irá ouvir essa frase, este nome: mulher de Deus, homem de Deus. Este é o chamado para todos aqueles que guardam uma vida em oração. Em todo o tempo, neste tempo, em todos os lugares, ministre orações. A oração move o coração de Deus. Coloque sobre os seus pés. Altíssimo, soberano Deus, Pai de toda a criação, mais uma vez, Pai, eu me achego diante de Ti. Eu clamo ao Senhor pela Tua intervenção divina. Peço a Ti, Deus de amor, que o Senhor continue falando ao coração dos Teus servos. Ó Espírito Santo, aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor continue expressando aos Teus servos. Eu peço a Ti nesta noite, Espírito Santo, que o Senhor venha de encontro à necessidade dos Teus servos. Que o Senhor venha, Deus amado, de acordo às suas necessidades, sobre este corpo, sobre este irmãos. Que eles venham guardar os Seus mandamentos e permanecerem no amor fraternal, orando uns pelos outros, pedindo ao Pai em nome do Filho. Ah, Deus amado, Deus querido, eu peço a Ti que o Senhor venha atentar para cada oração que o Senhor nos deu, e Vós és o nosso amigo, Tu és o nosso irmão querido, e o Senhor por muitas das vezes nos tem chamados de filhos, nos tem chamado de servo, e nós fazemos de Ti como nosso Senhor, e pedimos a Ti, Pai, vamos orar em todo o tempo, em orações e súplicas, pedindo ao Pai, ao Teu conhecer, em nome do Filho, em nome do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor, não esconda de nós a Tua face, não permita, ó Pai, que nós venhamos esmorecer, que nós venhamos, ó Pai, questionar ao Teu chamado, que em todo o tempo nós possamos chegar à Tua casa, a chegar, Senhor, a este tempo, e proclamar ao Senhor palavras de vida eterna. Eu glorifico ao Senhor por cada vida
ao Senhor, que o Senhor continue trabalhando sobre vidas, sobre casa, sobre corações aqui, Pai. E assim, Pai, nós fazemos menção à Tua palavra. Assim como está em Jeremias 29:13. Se buscar-me-eis e me achar-te-eis quando me buscar de todo o vosso coração. Diz o Senhor, serei achado de vós. Diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Se congregar-vos-ei de todas as nações neste lugar, aonde vos lancei, diz o Senhor, tornareis a trazer a este lugar, de onde te mandei o exílio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ele tem prazer quando os seus servos se reúnem para orar. Ele tem prazer quando você busca Ele de todo o seu coração. Que o teu nome venha a ser aclamado no teu coração, neste lugar, porque fazemos menção de Ti, Pai, neste lugar, e sabemos que a porta do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja. Os seus servos, ó Pai, foram ungidos com este óleo, para serem fortalecidos, renovados, que eles possam a cada dia se examinar, Pai, e guardar a sua coroa, e saber, ó Pai, que a maior missão é permanecer salvo, para salvar mais alguns, Pai, em orações, em súplicas, pois sabemos que a nossa oração chega aonde as nossas mãos não chegam, e sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Erga as suas mãos o mais alto que você puder. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te dê paz. Paz no teu ministério, paz no teu serviço, paz no teu trabalho. Ser tu uma bênção. Que seja bendito onde colocar a planta dos teus pés. Que seja próspero onde você colocar a palma das tuas mãos, com uma das mãos sobre a cabeça e a outra no coração. Que o grande amor de Deus Pai, que as duas consolações de Deus Filho, e seja sobre nós não só hoje, mas para todos sempre, todos digam a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, amanhã vamos estar na casa de reabilitação lá no Bandeirinhas, amém? Que os irmãos venham interceder por essa obra, que o Senhor continue abençoando, nos dando fortalecimento.